Bom dia, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Estamos mais uma vez ao vivo em mais uma live em defesa da revisão da vida toda. Saiu o voto, né? Ontem o ministro Dias Toffoli votou. Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar na live. Alguém confirmar que está me escutando aí, está tudo certinho. Pessoal, eu estava conversando agora há pouco com um aposentado, né, que vai fazer a revisão, né, provavelmente vai fazer a revisão do direito adquirido aqui com a gente. Eu vou dar um recadinho rápido. Se você se aposentou há menos de 10 anos e quer aumentar o valor da sua aposentadoria sem depender do STF, uma opção é fazer a revisão do direito adquirido, tá certo? Que a gente só analisa tudo que consta no sistema do INSS de julho de 1994 para cá, nada anterior a julho de 94, justamente para não conflitar com a revisão da vida toda. Revisão do direito adquirido não tem nada a ver com a revisão da vida toda, não entra em conflito com a revisão da vida toda. Se você tem interesse, vou deixar aí o link na descrição e também fixado nos comentários. Bom, vamos lá, pessoal, começar aqui a live de hoje. Como vocês estão vendo na tela, ministro Dias Toffoli, divirjo do relator. Ontem, quando eu estava vendo a live da ABL, muitos aposentados estavam acreditando que a votação teria passado para 7-3, né? Porque o Dias Toffoli divergiu do Nunes Marques, certo? E olha só, o rosto, né, a foto dele ficou do lado do ministro Alexandre de Moraes. Isso induziu muitos aposentados a erro. E agora cedo, quando eu estava conversando aqui com um aposentado, né, que provavelmente vai fazer a revisão do direito adquirido aqui com o escritório, ele falou, né, no finalzinho da nossa conversa: doutor, mas o ministro lá, o Dias Toffoli, votou a favor, né? E eu falei: não, inclusive eu vou gravar uma live daqui a pouco explicando o voto do Dias Toffoli, porque ele literalmente dá com uma mão e tira com a outra. Né? Seu Edson, estou muito triste hoje. A Inês, seu Edson, acho que eu vi o seu comentário em outro canal, acho que foi no canal do professor Walter, né, falando sobre a Inês Quintana. Eu vi o seu comentário, é muito triste. Muitos, não só a dona Inês, né, mas muitos aposentados, infelizmente, estão falecendo, né, esperando, aguardando a revisão da vida toda, né, essa palhaçada da vida inteira, né, esse filme de terror que virou a revisão da vida toda. Meus sentimentos aí para a família, né, da dona Inês e os amigos, todo mundo, né, que conviveu com ela, né, é muito triste mesmo. Mas vamos lá, né? Porque o voto do ministro Dias Toffoli, ele mistura fantasia e realidade. E aqui a gente vai analisar, tá bom? Pessoal, primeiro eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu esperava que o Dias Toffoli simplesmente acompanhasse, né, o relator. E quando eu vi assim, divergiu, opa, então ele vai trazer algo de positivo. Vamos aqui analisar o voto dele, deixa eu colocar aqui na tela. Porque o voto do Dias Toffoli, ele, infelizmente, ele faz uma coisa que eu repudio muito no direito. Talvez seja o que eu mais tenha verdadeira repulsa e aversão, que é o seguinte: bom dia, seu Dalton, bom dia a todos. Então acho que tá todo mundo me escutando aí direitinho, vamos seguir aqui na live. O voto do Dias Toffoli, ele tem uma inteligência jurídica que é utilizada para o mal, e vocês vão entender aqui. O início do voto dele, a gente acha que ele vai modular favoravelmente, né, positivamente, porque ele simplesmente traça toda a linha do tempo que eu venho defendendo aqui no canal, certo? Inclusive, ele utiliza o parâmetro, vocês vão ver aqui no voto dele, do dia 5 de abril de 2024. Né? Muitos profissionais estavam falando ali dia 21 de março, e eu aqui batendo. Olha só, pessoal. A data que eu utilizo é 5 de abril, porque foi a data de publicação da ata de julgamento. E o Dias Toffoli utiliza este parâmetro. Ele fundamenta, assim, o início do voto dele, você é levado, você é induzido a pensar que ele vai concluir de forma positiva. Mas, lê do engano. O voto do Dias Toffoli, pessoal, é como, eu acabei de falar isso com um aposentado, é como se ele fizesse carinho com uma mão e no final ele desse um soco de mão fechada na cara da gente. Olha só, o Dias Toffoli, vou ler aqui as partes principais. Até o momento, acompanham o entendimento do relator os ministros Sanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Barroso, e a ministra Carmen Lúcia. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, apresenta voto divergente. Para sua excelência, eventuais alterações da tese firmada no tema 1102 deveriam ser discutidas nos embargos opostos contra a referida tese de julgamento e não nos presentes embargos, no que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Então ele começa a resumir, né, como é que está o julgamento até agora. Então vejam que de fato foi um voto produzido agora. Ele não estava com esse voto aqui pronto, então ele acompanhou o julgamento, ele refletiu e ele leu. Pelo menos isso. E aí ele pediu desculpa, né? Peço venha para divergir parcialmente dos nobres julgadores. A orientação da corte, de fato, está sedimentada no sentido da impossibilidade de se conhecer de recurso interposto por amigo da corte. No entanto, é também orientação deste tribunal que a modulação complementa o julgamento do mérito da ação direta e que pode, inclusive, ser realizada de ofício. Quantas vezes eu gravei vídeos aqui falando, pessoal, vai que o STF, de ofício,
né, modula os efeitos. E a gente começa a ler o voto do Dias Toffoli e a gente começa a, meu Deus, será que um milagre aconteceu? Que esse ministro vai fazer o que é correto? O que é juridicamente certo? Né? Mas vamos lá, que a pancada vem no final. Independentemente de provocação dos atores do processo, desde que presentes razões de segurança jurídica. E aqui ele bota a segurança jurídica no bolo. E a gente começa a se animar. Com esse teor, é o precedente do ministro Roberto Barroso nos seguintes termos. Então ele vai juntar até precedentes aqui sobre modulação de ofício, sobre segurança jurídica, e a gente vai, né, criando uma expectativa de que, poxa, alguma coisa aconteceu e esse ministro aqui botou a mão na consciência e ele vai fazer o que é justo, o que é correto. Desse modo, entendo que eventuais vícios que impeçam o conhecimento do recurso ou mesmo alguma deficiência em sua fundamentação não fedam, ou seja, não impedem a que este Supremo Tribunal, verificando a incidência dos pressupostos legais, efetue a modulação de seu entendimento. Aqui, meu amigo, a gente chega, não, com certeza ele vai modular favoravelmente. Porque ele vem construindo um voto fundamentando nos termos do que a gente vem defendendo aqui este tempo todo. Em casos como os dos autos, em que pese o julgamento de mérito nas ADs 2110 e 2011 haver confirmado a presunção de constitucionalidade do artigo 3º, já aventada pela Corte nos idos dos anos 2000, aqui, pessoal, começa a fantasia. E aí é por isso que eu repudio de forma tão forte este tipo de voto. Porque ele traz traços da realidade, né? Ele começa a misturar o que é verdadeiro, o que é juridicamente correto, com o que é falso, com o que é mentiroso, com o que nunca existiu. Então ele começa bem o voto dele, e aí ele já traz para toda a mentirada, dizendo que a jurisprudência, né, já era dominante desde os anos 2000. E aqui ele está surfando na mesma onda do Nunes Marques, na mesma mentira, que isso nunca existiu. Quando indeferida a medida cautelar, o fato é que a definição da matéria no mérito acarretou a superação de tese firmada em sede de repercussão geral. Pessoal, observem que o voto dele mistura fantasia e realidade o tempo inteiro. E é um voto complexo, complicado, porque ele está misturando o que é real com o que é falso. Ele começou o voto com a verdade, com a realidade. E aí ele veio aqui para a fantasia com o que não existe, que é a jurisprudência, né, desde os anos 2000, com o indeferimento da cautelar, certo? Isso daqui é falso. E ele volta no mesmo parágrafo. Ele volta para a realidade. Né? Depois dessa medida cautelar aqui, que é mentira, certo? Porque nós não tínhamos jurisprudência dominante desde os anos 2000, ele vem para a realidade, né? Que o fato é que a definição da matéria no mérito acarretou a superação de tese firmada em sede de repercussão geral. Então, assim, ele mistura a verdade com a mentira de uma forma, assim, complicado, viu? Complicado. Este voto aqui do Dias Toffoli, para mim, foi o pior voto. O pior. Ah, doutor, mas ele não garantiu que quem recebeu a tutela não vai ter que devolver? Sim, pessoal, ele garantiu. A gente vai ver isso daqui no voto. No entanto, a jurisprudência, no Brasil inteiro, certo? Não precisava o Dias Toffoli escrever isso, porque nenhum juiz, em sã consciência, vai mandar uma pessoa devolver o que recebeu por comando judicial, por uma decisão judicial, por uma sentença judicial. Então é por isso que este voto aqui, assim, eu não estou atacando o ministro, né, mas este voto aqui é muito ardiloso. É um voto terrível. No mesmo parágrafo, ele começa falando uma coisa verdadeira, vai para uma coisa falsa e finaliza com uma coisa verdadeira. Né, porque, de fato, houve a superação da tese na repercussão geral, que foi o tema 1102. Então, aqui o desavisado escorrega na casca de banana. Com efeito, no tema 1102, da gestão de temas da repercussão geral, o plenário havia afirmado que, e aí ele traz aqui a decisão a favor do aposentado. No enfrentamento, preste atenção nisso daqui, pessoal, isso aqui é muito importante. No enfrentamento das ações diretas, por sua vez, a Corte estabeleceu, em sentido diametralmente oposto, a impossibilidade de escolha da melhor regra de cálculo do benefício para aqueles beneficiários do regime geral que se enquadrassem na regra de transição, ao mesmo tempo da primeira reforma da Previdência, devendo, quanto a eles, ser aplicados os critérios de cálculo do artigo 3º. Olha só como ele se complica nisso daqui. Da data do julgamento do mérito do recurso extraordinário 1.276.977, repercussão geral, ocorrido em 1º de dezembro de 2022 até 21 de março de 2024, data do julgamento das ações diretas, muitos juízes e tribunais, por força dos efeitos vinculantes do precedente qualificado, a mesma expressão que Alexandre de Moraes utilizou no voto dele, produzido sob a sistemática da repercussão geral, haviam aplicado o entendimento anterior aos processos em curso. Então ele está explicando, né, que diante, né, da jurisprudência da decisão favorável ali na revisão da vida toda no tema 1102, muitos juízes estavam dando sentenças de procedência, certo? Até o dia 21 de março de 2024. Que aquele juiz que era contra a revisão da vida toda e estava de olho no julgamento das ADIs, no dia 22 de março, o juiz, que é um mau juiz, né, que só estava esperando algum motivo para ferrar com a vida do aposentado, retirou a suspensão, passou por cima da ordem de Alexandre de Moraes e começou a dar sentenças de improcedência. É isso que
o Dias Toffoli está explicando aqui. Agora, observem que, mesmo sem querer, ele está traçando uma linha do tempo, né, que é favorável ao aposentado. Olha só, terrível esse voto aqui, porque ele poderia ter aproveitado esta fundamentação e concluído de uma maneira completamente diferente. Ademais, ainda antes do julgamento da repercussão geral, o Poder Judiciário, com esteio no entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejam que é complicado demais. Se Toffoli tivesse finalizado o voto dele, dizendo que as ações ajuizadas até a data de 5 de abril de 2024 teriam direito, teria sido um voto ótimo, né, porque ele traz a linha do tempo, ele fala também do Superior Tribunal de Justiça, né, do tema 999, né, que a gente tanto debate aqui no canal, a respeito do tema, já aplicava a orientação nos mesmos moldes em que veio a ser depois prolatada no paradigma da repercussão geral, reforçando, portanto, a tendência da tese. No meu entender, está-se diante de um caso claro de overruling, a demandar o resguardo pela Corte de certas situações, sob pena de se configurarem injustiças contra os segurados do regime geral, que se viram beneficiados por essas decisões, ainda em que menor extensão do que pleiteado nos autos. Então, veja, o Toffoli está dizendo que, a gente pode modular de ofício, a gente precisa levar em consideração a segurança jurídica e a gente precisa preservar certas situações, né, para que a injustiça não esteja configurada. Então, neste momento aqui, você tem quase certeza que ele vai concluir de forma positiva. Né? Ele cria uma narrativa que é tudo que a gente está defendendo. Neste momento aqui, do voto dele, é tudo que a gente defende. Segurança jurídica, preservar o direito de quem deu entrada na ação judicial, enquanto nós tínhamos o tema 999 do STJ e o tema 1102, certo? Vamos lá. De certo que é próprio da prerrogativa conferida ao Supremo, né, pelo artigo 27, o sopesamento de aspectos relativos aos efeitos da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade e aspectos de segurança jurídica. Mais uma vez ele fala em segurança jurídica. Para, no final do voto, né, provocar insegurança jurídica. É uma loucura o que a gente está vivendo. Inclusive, reconhecendo a necessidade de se efetuar essa ponderação em caso de superação de entendimento anterior desta corte. Registra o seguinte julgado. O cara admite, com todas as letras, né, e ele escreve, né, que houve uma superação a partir das ADIs, né, e que a gente precisa modular de ofício, né, e preservar a situação jurídica anterior. Né, como que ele consegue ainda concluir esse voto de uma maneira bizarra, eu não sei. E ele traz mais um exemplo. Eu não vou ler este exemplo, pessoal, vamos para as partes mais importantes. Aí pronto, né? Ele fundamenta 5 páginas de fundamentação para chegar aqui, no final, na última página, simplesmente arrasar com tudo. Assim, pelas razões expostas, entendo ser o caso de modular ex officio, né, de ofício, os efeitos do julgamento proferido nas ADIs 2110 e 2111. Aqui, ó. Aqui o problema. Apenas para assegurar a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados, enquanto amparados por decisões judiciais proferidas nos termos do tema 1102 da repercussão geral, até a data da publicação da ata de julgamento das ADIs, dia 5 de abril de 2024, uma vez que tais valores configuram verbo alimentar e que os segurados, autorizados a percebê-los por decisões judiciais, gozavam de boa-fé. Os segurados, os aposentados, sempre tiveram boa-fé. Difícil é a gente identificar boa-fé em certas situações, né, em certos votos. É inacreditável, pessoal. Vocês estão vendo aqui. O voto dele foi todo bem fundamentado. O problema surge no voto dele aqui, ó. Depois de ADIs 2110 e 2111. Este apenas. Né? É terrível, pessoal. Porque veja que ele utiliza o parâmetro do dia 5 de abril de 2024. A conclusão do voto do Dias Toffoli não deveria ser apenas para assegurar a irrepetibilidade. O que ele está falando aqui? Ele está simplesmente dizendo que quem recebeu a tutela, quem passou a receber o benefício revisado, até a data de 5 de abril de 2024, não precisa devolver, o que é óbvio. Isso já era óbvio. Não precisava você fazer um voto, você fundamentar dessa maneira para falar o óbvio, que a jurisprudência já vem aplicando há 1000 anos. Certo? Então, assim, o voto do Dias Toffoli, ele é... Eu ia falar uma palavra aqui, mas deixa eu até segurar, porque aí eu acho que vai ser desrespeitoso. O voto dele, vamos lá, é fantasioso, né? Mistura ali elementos de fantasia com a realidade. Fala, traz elementos que são reais, né? O direito à segurança jurídica, você não cometer injustiça contra os aposentados, mas no final ele vai modular ex officio apenas para assegurar a irrepetibilidade. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Traduzindo em miúdos, pessoal, o que o voto do Dias Toffoli faz? Ele apenas quer fazer valer a tal da jurisprudência dominante inventada pelo Nunes Marques a partir do ano 2000. E ele quer pagar de bonzinho, dizendo, olha, você que recebeu aí a tutela, você estava de boa fé, porque você tinha uma decisão judicial favorável. Então você não vai precisar devolver. Agora, um negócio assim é tão esquizofrênico, é tão louco, é tão... Desculpa, pessoal, eu não posso utilizar essa palavra, porque é desrespeitoso. Então eu não quero atacar a pessoa, eu quero atacar somente o voto.
É uma situação tão esdrúxula, pronto, assim tá melhor. Tão esdrúxula que é difícil de explicar para o aposentado. É por isso que o aposentado acha que ele votou a favor e que tá 7-3. Em 5 páginas de voto, você tem coisas ali, beleza. O cara fala em segurança jurídica o tempo inteiro. Fala em não provocar uma situação de injustiça. Traça o marco temporal. Ele fala que tivemos decisão do STJ, tivemos o julgamento do tema 1102, ele escreve a data, né, 1º de dezembro de 2022, né, e ele fala que tem que preservar o direito, né, à irrepetibilidade até a data de 5 de abril, mas na verdade você não tem que só preservar a irrepetibilidade dos valores, né, você tem que preservar todas as ações que deram entrada com base no tema 999 e no 1102 até o dia 5 de abril de 2024. A conclusão do voto do Dias Toffoli deveria ser assim. Ele perdeu uma excelente oportunidade, né, de julgar conforme o direito e conforme a justiça. Então, assim, é difícil explicar um voto desse. Não é fácil. Isso daqui é técnica jurídica do mais alto nível. É você utilizar a sua inteligência, né, porque Dias Toffoli é um cara muito inteligente, né, para dar uma porrada no aposentado, e o aposentado achando que é uma coisa boa. E eu, assim, eu repudio isso de forma, assim, talvez no direito seja a coisa que eu mais tenho asco, quando você utiliza a sua inteligência para enganar os outros. Porque você fala em segurança jurídica, você fala em preservar certas situações, né, você não causar injustiça. Pô, e no final você causa injustiça? Pelo amor de Deus! Então, assim, pessoal, sinceramente, é revoltante. É revoltante, não dá para entender. Eu até pensei, eu confesso para vocês, quando eu abri no celular e vi assim, Toffoli diverge do relator, automaticamente eu pensei, poxa, será que eu vou gravar um vídeo parabenizando o voto de Dias Toffoli, falando que eu estava errado? Porque ontem eu fiz uma live que eu disse, ó, faltam os votos de Dias Toffoli e André Mendonça. Dias Toffoli, com certeza, vai votar contra o aposentado. André Mendonça eu ainda não sei. Né? Pela postura do André Mendonça no dia do julgamento, talvez ele abra sua própria divergência ou ele acompanhe o Alexandre de Moraes. Quando eu vi o Dias Toffoli divergindo no celular, antes de abrir o voto dele, será que eu vou gravar um vídeo elogiando, parabenizando e reconhecendo que eu estava enganado? Toffoli, mais uma vez, prova. Né? Infelizmente, eu não queria estar gravando este vídeo, né, explicando o voto horroroso dele. Eu queria estar gravando um vídeo aqui falando, pô, beleza, Toffoli votou a favor do direito, né, garantiu aqui o direito, preservou a segurança jurídica, né, mostrou que o STF está se respeitando e respeitando seus próprios precedentes. E o engraçado e o terrível, na verdade, é que ele cita julgados anteriores, né, de jurisprudência, de preservação legítima das expectativas, de modulação de efeitos, para no final fazer. Pessoal, esse voto aqui é extremamente contraditório. É você falar uma coisa, né, e no final, com o seu voto, você fazer justamente o contrário. O voto dele reforça o voto do ministro Nunes Marques, né, surfa naquela onda da jurisprudência dominante desde o ano 2000. Apesar de traçar toda a linha do tempo sobre o direito do aposentado, no final dá uma de João sem braço para dizer que apenas o aposentado não precisa devolver, né, quem recebeu a tutela não precisa devolver os valores. Ele dá uma de João sem... É difícil de explicar isso daqui. É muito difícil, não é fácil, pessoal. Explicar um voto muito bem fundamentado no início e que tem uma conclusão diametralmente oposta. O voto dele no início, assim, ele fala que o Supremo, nas ADIs 2110 e 2111, aqui, ó, no enfrentamento das ações diretas, por sua vez, a Corte estabeleceu em sentido diametralmente oposto. E o voto dele também é diametralmente oposto. Porque, em 5 páginas, ele fundamenta e você pensa que ele vai modular positivamente. Ele traz todos os argumentos favoráveis ao aposentado. E no final ele diz que você não precisa devolver, não, o que você recebeu. Então é diametralmente oposto. Não tem segurança jurídica no voto dele. Não tem. E isso é terrível. Quando uma pessoa abre a boca para dizer que está garantindo a segurança jurídica e no final você garante a insegurança jurídica, né, porque o julgamento das ADIs 2110 e 2111, elas representam para a história do Poder Judiciário, né, talvez o pior julgamento em termos de segurança jurídica que o Brasil já viu. Talvez o pior, porque muitas manobras foram feitas. Manobras que foram colocadas no voto do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes escancarou todas as manobras. Já não é uma coisa que está limitada à opinião dos advogados, dos profissionais e dos aposentados. O ministro do STF colocou com todas as letras, né, expôs toda a manobra que foi feita. E aí o Toffoli ele reconhece, né, que olha, a gente decidiu assim no tema 1102 e nas ADIs 2110 e 2111 a gente fez o oposto. Então a gente precisa preservar a segurança jurídica, não causar uma injustiça, uma situação de injustiça. Aí no final, olha, quem recebeu aqui não precisa devolver, tá bom? E aí você mantém toda a insegurança jurídica. Pelo amor de Deus. Ó, pessoal, falta bom senso, falta juízo, falta muita coisa, viu? Falta muita coisa e é difícil. Eu queria estar errado. Eu queria estar aqui hoje gravando. O Toffoli deu um voto muito bom, né, fundamentou, modulou de ofício, não precisou ninguém pedir, né, garantiu aí o direito de quem entrou com a ação até o dia 5 de abril.
Mas ele não faz isso, né? Ele faz diametralmente o oposto, né? Mostrando que Toffoli continua topolizando contra o aposentado. Terrível, pessoal. Bom, deixa eu ver o que é que vocês estão falando aí nos comentários. Eu espero, pessoal, que o aposentado não esteja mais achando que está 7-3, né? Que o voto do Toffoli foi um voto bonzinho. É simplesmente um voto que utiliza a inteligência para enganar. Ele passa ares ali de que, poxa, vai ser um voto bom, eu vou preservar o direito do aposentado. Zorra nenhuma. Não foi isso que ele fez, infelizmente. Ai, Deus. Seu Alcemar, bom dia, doutor. Eu diria que esse Toffoli foi o pior de todos, só engabelou. Exatamente, é isso, só não concordo com o final, porque eu não desejo assim. Eu não ataco nenhum ministro, pessoal, só ataco realmente os votos. Eu quero que todos tenham saúde, e eu gostaria que todos botassem a mão na consciência e que votassem conforme o direito. Pessoal, se a gente tirasse aqui, sério, se a gente fosse aqui para a parte final do voto dele, se a gente mantivesse o voto todo e alterasse isso daqui, ó, esse apenas para assegurar a irrepetibilidade. Se ele tivesse colocado aqui, ó, seu caso de modular ex officio os efeitos do julgamento para preservar o direito das ações ajuizadas até o dia 5 de abril de 2024. Pronto, acabou, estava resolvido. Bastava, vocês entendem que bastava mudar isso. Ele poderia ficar com toda a fundamentação anterior e alterar este trecho aqui que eu grifei, apenas para assegurar a irrepetibilidade. Tiraria isso, né, e colocaria para assegurar o direito das ações ajuizadas até o dia 5 de abril de 2024. Perfeito. Eu estaria aqui parabenizando e elogiando. Mas ele prefere. Eu não entendo isso. Eu nunca vou entender. A ânsia de ministros do STF em quererem validar o que é errado. Não entendo, cara. Não entendo. Isso não é coisa de ministro do STF. Infelizmente, não é coisa. Eu fico assim, revoltado. Bom, pessoal, deixa eu ver o que, é que vocês estão falando aqui no chat rapidinho. Espero ter explicado. Obrigado, dona Ione. Então, seu Birajara, esse cara deu uma facada no coração dos aposentados. A maioria dos aposentados estão tristes, decepcionados, com depressão, ansioso por causa dessa justiça covarde. Pois é, seu Birajara. E ontem, né, quando eu estava vendo a live da ABL, 1.300 pessoas e muitos aposentados, né? Beleza, Toffoli votou, está 7-3, né? Porque alguns aposentados conseguem acessar também o voto, né? E eles leem. E quando você lê 5 páginas, né, de boa fundamentação de um cara trazendo todos os argumentos favoráveis, né, você é levado a erro. O que estão fazendo com os aposentados, pessoal, é sem precedentes. É sem precedentes. E eu só espero que realmente, de alguma forma, a gente ainda consiga vencer, né? De alguma forma. Senhor Edivaldo, bom dia, doutor Carlos Mendes. O senhor é um dos poucos que traz notícias sérias. Obrigado, Edivaldo São Paulo. Um abraço, pessoal de São Paulo. Muito obrigado, viu, senhor Edivaldo? Pessoal, eu tento trazer aqui as minhas considerações. Eu queria estar enganado. Eu queria trazer aqui que o Toffoli votou de uma forma positiva, mas não tem como. Né? É por isso que o Lula não queria que os votos dos ministros fossem publicados, né? Que a gente não tivesse acesso. Porque aí a gente não poderia analisar e falar a verdade para os aposentados. A realidade é que não foi um voto bom. Toffoli trouxe mais do mesmo, porque nenhum juiz iria condenar o aposentado a devolver o que ele recebeu a partir de uma... Imagine aí, pessoal. O juiz que lhe deu a tutela, ele concedeu, fundamentou a sentença dele. Aí depois, este mesmo juiz, olha, você vai ter que devolver com juros e correção tudo que você recebeu. Pelo amor de Deus, ninguém ia fazer isso. Aí o Toffoli faz um voto desse, né, dizendo que está divergindo para modular nesse sentido. Pelo amor de Deus, Toffoli, antes tivesse somente acompanhado ali mesmo o Nunes Marques, né, do que escrever 6 páginas, 5 páginas ok, trazendo todos os argumentos, e uma página, né, sinceramente, viu, pessoal, sinceramente, é difícil. É isso aí, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão comentando aqui no chat. Olha só, tem uma ação no Juizado Especial Federal que fez 3 anos, concluso para sentença. Tem justiça nesse país, o judiciário é uma vergonha. Exatamente, né, pessoal? Quando chega um cliente aqui perguntando, doutor, vai demorar o processo? Aí a gente fala o quê? Depende do local que o seu processo vai cair, né, e vamos esperar aí uma coisa mínima de 2 anos. Né? Agora, pessoal, aproveitando o comentário aqui do seu Edson, o voto do Dias Toffoli, ele revela também um erro que Alexandre de Moraes cometeu. Certo? Aqui eu tenho que falar sobre isso. Eu acho que não foi culpa de Alexandre de Moraes por quando ele determinou a suspensão dos processos. O objetivo de Xandão era o seguinte: muitos juízes estão dando sentenças de improcedência
eu vou suspender, a gente vai finalizar o tema 1102 para que nenhum juiz possa dar sentença de improcedência. O objetivo de Alexandre de Moraes naquele momento era esse, certo? Ele nunca iria imaginar essa palhaçada que a gente está vivendo. Só que, quando Alexandre de Moraes percebeu, né, que muita manipulação estava acontecendo, na minha visão, era para ele ter retirado a suspensão nacional e deixado os processos voltarem a correr. Logo depois. Por quê? Se mais aposentados tivessem ali recebido a tutela, né, e, quem sabe, o pagamento da RPV, a requisição de pequeno valor, né, que você, poxa, migrou a RPV, em 60 dias está depositado, o aposentado já estaria recebendo o benefício reajustado e já teria gasto a RPV. E aqui o voto do Toffoli, quando ele diz assim, olha, não precisa devolver, e eu utilizo o marco temporal do dia 5 de abril de 2024. Se nós tivéssemos mais aposentados beneficiados, né, com o regular andamento do processo, recebendo o benefício reajustado e recebeu a RPV, não sei, comprou um apartamento, deu entrada no apartamento, comprou um carro, reformou uma casa, gastou o dinheiro, já foi. Não teria que devolver. Então, assim, eu acho que Alexandre de Moraes ele insistiu muito na suspensão nacional dos processos. Ele teria que ter retirado essa suspensão. E ele não retirou. Eu considero isso como um erro que Alexandre de Moraes cometeu. Fato é que, pessoal, ainda acredito que Xandão, na cabeça dele, ele acha que consegue vencer a revisão da vida toda. Como? Eu não sei. Ainda é muito difícil. Nós temos alternativas jurídicas? Temos sim. Só que não são alternativas jurídicas rápidas. Eu gravei um vídeo sobre isso. Vou gravar até uns detalhados, explicando tudo certinho, sobre a questão da reclamação constitucional. Que vocês viram ali no voto de Alexandre de Moraes. Só que reclamação constitucional, pessoal, não é algo rápido. Né? Infelizmente, né, se a gente tiver que caminhar pelo caminho da reclamação constitucional, é uma coisa que ainda vai demorar. A gente não vai resolver em 2024, a gente não vai resolver em 2025. Infelizmente, eu gravei um vídeo no início do ano falando, doutor, qual a sua opinião? Revisão da vida toda, a gente vai resolver em 2024, 2025? Eu falei não, no início do ano, né, antes do STF retomar o exercício, né? Eles estavam de férias, antes do STF retornar aos trabalhos. Eu falei, olha, eu acho que a gente só vai resolver a revisão da vida toda em 2026. Né? E, infelizmente, vocês estão vendo aqui que é o cenário que pode estar se desenhando. Seu Adriano, eu acredito que o ministro André Mendonça vai pedir destaque. Bom, tem que pedir destaque, pessoal. Tem que pedir. Eu não sei quem é que vai pedir. Se André Mendonça, se Edson Fachin, se o próprio Alexandre de Moraes. Não tem nenhum regulamento, pessoal, que diga assim, você só pode pedir destaque uma vez. Certo? Não tem, né, no regimento interno. Edson Fachin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, alguém tem que pedir destaque. Alguém tem que pedir. E ontem na live da BL, vocês viram que o Dr. Murilo falou, certa informação que ele deu, que o objetivo da viagem é conseguir o destaque. E eu espero, eu torço muito para que isso aconteça. A gente precisa levar essa cachorrada que a gente está vendo aqui, certo? Para o plenário físico. A gente precisa tirar o julgamento do ambiente virtual e colocar no ambiente físico. Porque estes ministros precisam abrir a boca para defender esses absurdos aqui, lá no plenário físico, para o Brasil inteiro ouvir e ver. Não pode, o julgamento não pode, pessoal, ser finalizado. É uma questão de honra. Edson Fachin, André Mendonça, é uma questão de honra. A gente não pode deixar que esta cachorrada finalize aqui no ambiente virtual desta maneira. Quer sustentar esse tanto de fantasia, de ilusão? Sustente presencialmente. É o lugar de você sustentar, de você defender essa fantasia aqui, essa coisa que não existe. A gente precisa. Pessoal, se a gente vai perder, beleza, vamos perder a revisão da toda? Vamos perder lá no plenário físico. Se é para perder, vamos perder lá. Né, com as pessoas abrindo a boca para sustentar essas maluquices aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. São tantos comentários, pessoal, que acaba passando aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, o seu Mário trouxe aqui, ó, o artigo 39, lei dos crimes de responsabilidade, alterar de qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal, não ajudaria a RVT? Seu Mauro, vamos lá, sendo bem sincero com o senhor e com todos que estão aqui. Nós estamos diante da criação de artifícios para derrotar a revisão da vida toda, que está passando por cima de tudo. Está passando por cima de tudo, certo? O Nunes Marques criou a questão da jurisprudência dominante desde 2000. Vários ministros acompanharam, inclusive a Carmen Lúcia, de forma assim, surpreendente. E agora nós temos aqui o voto do Dias Toffoli. Eles estão passando por cima de tudo. O que realmente ajuda a RVT neste momento, pessoal, a gente tem que ser objetivo, é o pedido de destaque. É o que pode ainda conferir uma esperança
para os aposentados é o pedido de destaque. Tirando isso, eu acredito, né, que eles vão passar por cima de absolutamente tudo. Pessoal, eles passaram por cima do voto dos ministros aposentados. Eles esperaram alterar a composição. Saírem 3 ministros, né, Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio. Eles tiveram este nível de paciência, né, para matar um julgamento. Então eles estão passando por cima de absolutamente tudo. O que ajuda realmente a revisão da vida toda é o pedido de destaque. E até o dia 27, porque vamos lá, pessoal. Se sair o voto do André Mendonça, vai acabar o julgamento, digamos que sai hoje, não. O julgamento permanece aberto até o dia 27. Até o dia 27, até o último minuto, um ministro pode pedir destaque. E é a minha torcida. Bom, pessoal, mais um recadinho, né? Se você chegou até o final da live. Se você se aposentou há menos de 10 anos e quer fazer a revisão do direito adquirido, vou deixar o link na descrição e nos comentários, certo? Não atrapalha a revisão da vida toda, certo? Só tem a questão do prazo decadencial. Muita atenção, você que está perto, né, de completar os 10 anos de aposentadoria, você precisa descobrir se a revisão do direito adquirido pode aumentar o seu benefício, para você entrar com a ação antes da decadência. Porque se você não fizer a revisão do direito adquirido e, digamos que a revisão da vida toda, no final das contas, não dê certo, você vai ficar sem nenhuma possibilidade de aumentar o seu benefício. Então, não durma no ponto, tá bom? Eu espero, pessoal, que o pedido de destaque seja feito até o dia 27. Se ele for feito, a gente vai entrar aqui ao vivo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e deixe o seu joinha aí, porque a gente precisa tirar do ambiente virtual e ir para o plenário físico, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!